Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira com você, mais uma vez aqui em nosso canal, para compartilhar com você mais uma verdade bíblica, mais uma explicação, mais um assunto pertinente, condizente e contemporâneo. Mas não posso deixar de convidar você a se inscrever em nosso canal, a clicar no sininho, a comentar, a curtir, compartilhar e também nos seguir em nossas redes sociais, o X, antigo Twitter, Facebook, Instagram, nos permitir chegar a muitas outras casas, famílias, pessoas, mentes e corações. E não deixe de contribuir também aí nesse QR Code com o nosso canal e nos permitir fazer um pouquinho melhor do que temos feito aqui para chegar até tanta gente, a tantas pessoas. Mas hoje eu quero falar exatamente do que está acontecendo hoje, o que começou a acontecer hoje, o conclave para a eleição de um novo Papa. E por isso a nossa temática é: o próximo Papa é o Anticristo e o oitavo rei de Apocalipse 17? Então, vem comigo e vamos aprender um pouquinho. Meus queridos, sempre que um Papa morre ou renuncia, e um Papa morre, o outro precisa ser eleito, um renuncia e um outro precisa ser eleito, é que começam a surgir várias teorias mirabolantes a respeito do fim do mundo, a respeito do anticristo, a respeito de fim dos tempos, da volta de Cristo, e isso tem trazido muito mais confusão do que explicação. É claro e evidente que o que eu quero hoje aqui falar levaria um tempo enorme para explicar mínimos detalhes, mas eu quero pelo menos trazer o esclarecimento do que a gente tem visto aí já na mídia, nas redes sociais, aqui mesmo no próprio YouTube, que seria esse próximo Papa, o Anticristo, ou o chamado oitavo rei, descrito lá em Apocalipse capítulo 17. Então, muitos estão já fazendo essa interpretação, pegando o Apocalipse 17, do verso 8 até o 11, onde está se falando a respeito de 7 cabeças, e vindo uma oitava, ao mesmo tempo falando de 10 reinos, portanto de 10 chifres, a linguagem do Apocalipse falando desses últimos tempos. Bom, antes de qualquer coisa, é muito importante saber que a palavra de Deus nos fala de sinais da volta de Cristo. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar atentos à volta do Messias. Porém, uma das coisas que a gente precisa estar muito atento é que a gente não deveria estar fazendo de cada movimento católico que aconteça, ou cada movimento, inclusive que é cumprimento das escrituras sagradas sobre guerras, rumores de guerras, sobre terremotos e coisas semelhantes, que a Bíblia diz que são realmente sinais desses últimos tempos, sinais da volta de Cristo, a gente já começar a fazer tantas teorias que elas mais complicam do que explicam. Bom, eu vou tentar de forma bem sucinta, que também esse texto poderia até fazer parte da nossa série Você Entendeu Errado, mas para não parecer ser apenas um texto mal interpretado, mas ser um tema específico, que o dia chamado hoje, quarta-feira, hoje, o dia em que, o dia já 7 de maio de 2025, é o dia que está oficialmente começando o chamado conclave, onde aqueles cardeais já estão lá reunidos, já até alguns dias já estão lá por Roma, no Vaticano, mas hoje especificamente reunidos, começando de hoje, para começar a votar o novo Papa. Primeira coisa que a gente precisa entender de Apocalipse 17, primeiro é entender que o Apocalipse ele precisa ser visto da seguinte forma interpretativa. Alguns que só vê Apocalipse de modo preterista, passado.
aqueles que veem o Apocalipse apenas e unicamente de modo futurista, portanto, só no futuro. Mas o Apocalipse precisa ser visto de modo preterista, portanto, de certa forma histórico, e futuro, ou futurista. Porque a gente precisa entender que o Apocalipse foi escrito dentro de um contexto, o contexto de um império chamado Império de Roma, tá? Império Romano, e que na linguagem de Apocalipse é chamado de Babilônia, porque estava debaixo do império de perseguição. Inclusive o humano, o autor, né? O autor humano, que é João, o apóstolo, estava como um preso político do seu contexto, do seu tempo, na ilha chamada Patmos, onde recebe essas revelações. Então não podia ser muito direto ao nome Roma. Então, por isso, o texto do capítulo 17, 18, ele tem como nomenclatura o termo Babilônia, porque fala do mesmo espírito de domínio, de imperialismo, de paganismo, de idolatria, etc. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, isso está no versículo 9 do capítulo 17 aí de Apocalipse. A Babilônia do texto, ela é uma referência a Roma de então, tá? E ao mesmo tempo a sua perseguição. Essa é a referência que o texto vai trazer. Sim, existem alguns detalhes no texto que ainda a pesquisa escatológica vai andando a passos um pouco mais cautelosos, pelo menos aos cautelosos. E só que quando se fala dessas 7 cabeças, que também o próprio texto fala de 7 colinas, 7 montes, é uma referência a Roma, porque ainda que outras cidades foram construídas em cima de 7 montes, mas essa é uma referência naquele contexto a Roma, tá? Geograficamente falando, a Roma. Só que existe uma teoria, que é a teoria do qual eu quero, nesse vídeo especificamente, dizer que ela é furada, né? Que se entendeu errado. Bom, se diz que essas 7 cabeças são 7 papas, a começar pelo Papa Pio XI, e que estaria terminando agora, tá? No último Papa, que foi o Papa Francisco. Então, a contagem seria que esse primeiro Papa, ou primeira cabeça, o primeiro rei, seria o Papa XI, depois o segundo, o Papa Pio, né? XI, depois o Papa Pio XII, o terceiro seria o Papa Pio XIII, o quarto seria o Papa Paulo VI, depois o quinto seria o Papa João Paulo I, depois o sexto, né, sexta cabeça, sexto rei, seria o Papa João Paulo II, e o sétimo seria o Bento XVI. Porém, como o Bento XVI não morreu no papado, ele renunciou, essa teoria vem dizendo que o Francisco seria parte dessa sétima cabeça ainda, ou desse sétimo rei ainda, e que nesse caso agora que morreu, o próximo, de acordo com essa teoria, seria o 8º rei, seria a 8ª cabeça, e que na verdade seria o anticristo. Por isso faz-se necessário dizer, inclusive nesse dia chamado hoje, onde esse conclave começa propriamente dito, de que a gente não pode fazer essas afirmativas, porque as escrituras não nos dão essa certeza radical, não nos dão essa segurança, não nos dão essa base para a gente fazer esse tipo de afirmativa. As cabeças, elas têm a ver com os imperadores. Essa é a interpretação mais correta ou equilibrada que se possa ter a partir daquele contexto que João está falando. E aí começa lá com o Augusto, depois com o Tibério, depois com o Calígula, depois com o Cláudio, depois com Nero, que nesse caso seria aquela besta que era, ou aquele rei que era. Depois vem seguido 3 desses imperadores que eles quase não são muito mencionados, porque eles foram imperadores curtíssimos no seu império, que é o Galba, o Otam e o Vilélio, que seriam reis que foram muito subjugados. Então foram reis que basicamente não estariam sendo contados muitas vezes. Depois vem o chamado imperador Vespasiano, que nessa profecia seria uma referência ao rei que existe e a besta que ainda não é. Em seguida vem o Tito, que é a referência ao outro rei que ainda não havia chegado dentro daquela profecia. E por último, então, viria o chamado Domiciano, a besta que viria
e, portanto, o oitavo rei dessa sequência aí. Então, é muito mais correto e equilibrado, ainda que exista muito mistério na profecia, de que a gente entenda que essa contagem aí não deveria ser feita uma contagem de papas, para entender que o próximo papa que seria a besta. Inclusive, até o João Paulo II já foi chamado de besta na época do seu papado, né? Do seu pontificado. O que eu quero então nesta referência e nesse vídeo de hoje dizer para você dentro desse contexto? O que a Bíblia diz e nos ensina é que os sinais da volta de Cristo já começaram desde o seu primeiro advento. Todo esse tempo é chamado de últimos dias, dos últimos tempos. E em nenhum desses sinais, terremoto, guerra, pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, terremotos e outras situações catastróficas também na natureza. Em nenhum desses sinais que a Bíblia ela menciona está a contagem de papas. Então, a primeira coisa que a gente deveria já entender é que não deveríamos estar nessa sofreguidão. Quem será o anticristo? Não temos nenhuma pista sobre. A Bíblia apenas vai dizer que é a união de um líder mundial político e de um líder que também será mundial religioso. E isso pode vir de qualquer meio. Dos líderes políticos, já muitos falaram de um Obama da vida, já se falaram de lá atrás do Hitler da vida, já se falou de Bin Laden da vida, se falou de tantos que morreram, outros que estão vivos, mas não estão mais no poder, e religiosos também a mesma coisa, já se falou de outros papas para trás e de outros líderes também mundiais religiosos, mas o que a Bíblia nos ensina é que estejamos atentos. Então eu fecho este vídeo dizendo a você, prepare-se para a volta de Cristo, esteja atento à volta do Senhor. Oremos para que esse novo Papa não seja um problema e uma causa muito grande no sentido negativo para o protestantismo, para os evangélicos no planeta. E oremos para que de alguma forma o Senhor esteja cada dia mais preparando a sua noiva, a sua igreja, e nós estejamos vigilantes e preparados para a volta do Senhor. Então, portanto, o próximo Papa não é o anticristo, não podemos fazer essa afirmativa, muito menos o oitavo rei de Apocalipse 17. Deus te abençoe.